Então tá, gente. Naqueles dois problemas, por baixo de tudo, a gente tem o conceito de taxas equivalentes. O que são taxas equivalentes? São taxas que elas têm unidades de tempo diferentes. Por exemplo, uma taxa é anual, outra taxa é mensal. E elas, a partir do mesmo principal, dentro do mesmo prazo, elas produzem o mesmo montante. Daqui a gente já vê como a gente tem duas fórmulas distintas para montante. A gente tem uma fórmula de montante em juros simples e outra fórmula de montante em juros compostos. As taxas equivalentes, elas se dividem nessas duas categorias. Eu tenho uma forma de cálculo para juros compostos e eu tenho outra forma de cálculo para juros simples, certo? A fórmula do montante em juros simples, né? Eu vou ter o montante, vai ser P mais J, e o J, os juros, são P vezes I vezes N. Já para juros compostos, né? Eu tenho a fórmula do montante, que é S igual a P vezes 1 mais I na N. Então tá, então o que acontece nessas duas situações? Eu tenho uma taxa que é I1 num prazo que é N1, e eu tenho uma taxa que é I2 num prazo que é N2. Por exemplo, eu tenho uma taxa que é anual no período de 1 ano, 2 anos, 3 anos, e eu tenho uma taxa que é mensal, que vai num período de 12 meses, 24 meses, 36 meses. Então, esses dois períodos são equivalentes, tá? O que eu quero dizer com esses dois períodos de tempo? Esses dois prazos são equivalentes. Por exemplo, 1 ano é equivalente a 12 meses. Eles estão em unidades de tempo diferentes, mas eles representam o mesmo espaço de tempo, certo? E eu vou ter, então, para cada uma das unidades de tempo diferentes que eu for usar, eu vou ter uma taxa de juros diferente, tá? E a forma que eu calculo, que eu saio de uma para outra, depende do regime de capitalização, se eu estou em juros simples ou se eu estou em juros compostos. Aqui em juros compostos, a gente vai estar sempre olhando para a convenção exponencial, certo? Então, isso aqui sempre segue a regra da convenção exponencial. Se a gente for fazer algum cálculo na calculadora envolvendo taxa de juros equivalentes, a gente vai usar sempre a convenção exponencial, aquela que tem o C no visor, tá? Então, vamos lá. Então, eu tenho unidades de tempo diferentes que produzem o mesmo montante. Então, o que isso significa lá em juros simples? Então, eu vou ter uma taxa I1 na unidade de tempo 1, uma taxa I2 na unidade de tempo 2. Prazo N1, prazo N2, esses dois equivalentes. Eu dizer que eles produzem o mesmo montante a partir do mesmo principal é a mesma coisa que dizer que produzem a mesma quantia de juros, certo? Então, eu vou ter que P I1 N1 vai ser igual a P I2 N2, certo? Daí de cara aqui a gente tem que os P's cancelam, né? Então a regra para obter taxas equivalentes em juros simples é a regra que a gente chama de proporcionalidade. Então as taxas equivalentes em juros simples, a gente diz que elas são proporcionais. Certo? E essa aqui é a regra geral. Um exemplo bem básico, né? Se eu tenho a unidade de tempo 1 anual, a unidade de tempo 2 mensal. Daí, se eu tenho o prazo NA de 1 ano e o prazo em meses, 12 meses, são equivalentes, né? Eu vou ter simplesmente que a taxa anual vai ser 12 vezes a taxa mensal. Certo? Esse é um exemplo básico de taxas proporcionais em juros simples. Agora, quando a gente vai para juros compostos, a conta já não fica mais simples assim, porque ter o mesmo montante, eu vou partir aqui da regra do montante. Então, significa que P vezes 1 mais I1 na N1 é igual
AP vezes 1 mais I2 na N2. Vou cortar os P's, mas a regra que eu vou ficar vai ser uma regra que não tá nem isolado ainda, ó. Eu nem vou isolar, eu vou simplesmente deixar ela assim, que essa é a regra mais geral possível. Essa aqui vai ser a regra de equivalência em juros compostos. Não é uma proporcionalidade. As taxas equivalentes em juros compostos nunca são proporcionais. E daí, por exemplo, então, se eu tenho a taxa anual, né? A taxa anual, N1 igual a 1, NA, né? E a taxa mensal, N2, que seria N meses, 12 meses. Eu vou ter aqui, isso vai me dar 1 mais IA igual a 1 mais IM, que é a taxa mensal, na 12. Se eu fosse isolar IM, eu ia ter IM igual a 1 mais IA na 1 sobre 12 menos 1. Totalmente diferente, certo? Não é proporcional de forma alguma. E agora a gente vai fazer alguns exemplos com unidades de tempo diferentes para a gente fixar esses conceitos. Mas esse aqui é o básico de taxas equivalentes. Taxas equivalentes são taxas em unidades de tempo diferentes que produzem o mesmo montante, certo? Juros simples, as taxas são sempre proporcionais. Juros compostos, as taxas nunca são proporcionais, certo? Vamos lá então.